Santidade. Já vimos que a santidade é o estado de quem está separado para Deus, reservado para servir unicamente a Deus. E apesar da nossa natureza humana decaída nos impedir de alcançar esse estado na sua plenitude ainda nesta vida, nós devemos perseverar em busca da santidade. Esse é um processo contínuo, constante, pois, como vimos em Hebreus 12, 14b, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não é para nos assustarmos com isso, mas é para nos motivarmos a buscar a santidade, mesmo sabendo que é uma jornada que não tem fim. Ou melhor, tem fim quando morrermos e recebermos corpos glorificados e não tivermos mais que lidar com a nossa natureza humana, pois estaremos santificados, totalmente santificados, da mesma forma que Jesus. E nós vimos, nessa busca pela santidade, que o primeiro passo dessa escalada, essa montanha difícil de ser escalada, está aqui, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, porque tudo começa na nossa mente. Mente que a Bíblia chama de coração. O coração, segundo a Bíblia, é a origem dos pensamentos, dos sentimentos, e são estes pensamentos e sentimentos, como vimos no domingo passado, que nos tornam impuros. Por isso que a Bíblia nos diz claramente, como também já vimos, Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde os seus pensamentos, guarde os seus sentimentos, pois dele, o coração, depende toda a sua vida. Se você se tornar impuro, se permitir se manter impuro, naturalmente haverá um afastamento entre você e Deus. Porque a impureza, que nós também chamamos de pecado, nos afasta de Deus. Inclusive, um dos profetas do Antigo Testamento disse que Deus não está surdo, que não possa ouvir os seus pedidos. O problema é que os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. Arrependam-se dos seus pecados. Busquem o perdão de Deus e a transformação de suas vidas. E vocês serão atendidos pela graça do Senhor. Por isso eu pergunto para você. Isso é a introdução. Estou falando do que vimos na semana passada. Mas esse primeiro passo é tão importante que é necessário dar uma reforçada nele. O que é que você tem feito para guardar o seu coração? O que é que você tem feito para guardar os seus pensamentos e sentimentos? Pense nisso. Quais têm sido suas escolhas? No que você tem pensado? Sim, nós vimos que a forma de guardarmos o nosso coração é renovando a nossa mente, o que nos levará a ser transformados, santificados, que é justamente a nossa busca. Mas cuidado, porque os seus pensamentos e sentimentos, eles não se limitam a si mesmos, eles trazem um efeito. A aplicação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, gera em você atitudes. As atitudes, na verdade, são a aplicação prática dos seus pensamentos. Então, se você pensa de determinada maneira, você terá uma atitude, e se você pensa de outra maneira, você terá outra atitude. Então, as pessoas não sabem o que você está pensando, mas elas sabem
indiretamente, na medida em que você se expressa de uma forma ou de outra. Nós acreditamos, a Bíblia não é muito clara nisso, mas nós acreditamos que o inimigo das nossas vidas, né, o adversário, ele não consegue ler os nossos pensamentos. Nós acreditamos nisso. Só Deus conhece o nosso pensamento, conhece o nosso coração. Só Deus conhece o nosso coração. A palavra de Deus diz isso. Mas eu não preciso saber o que você está pensando se a sua atitude demonstra o que você está pensando. Você está dizendo com a sua atitude o que você está pensando. Então, da mesma forma que nós precisamos santificar os nossos pensamentos, nós precisamos santificar as nossas atitudes. Que atitudes são essas? A vida é cheia de atitudes, né? Então, eu tenho que focar. Eu vou dar 3 exemplos para vocês. Eu vou apresentá-los, tentarei ser o mais objetivo e sucinto possível. Vocês que me conhecem sabem como é desafiador isso para mim, né? Eu nunca falo em 10 minutos, é que eu posso falar em meia hora. Mas 3 atitudes: humildade ou orgulho, arrogância, soberba, zelo ou desleixo, fé ou incredulidade. Então, veremos essas 3 atitudes, ou, na verdade, essa contraposição entre 3 pares de atitudes. E não se engane, ao longo da sua vida, você será um pouco de cada coisa aqui. Você terá momentos de fé e momentos de incredulidade, momentos de zelo e momentos de desleixo, momentos de orgulho e momentos de humildade, porque nós somos humanos. Mas a questão não é não ter essas atitudes, a questão é santificá-las. E no momento em que você percebe que a sua atitude não está louvando a Deus, você precisa mudar. E isso é que é santificar as atitudes. Então vamos para a primeira dela, humildade versus arrogância. Na sua primeira carta, Pedro disse o seguinte, capítulo 5, versículo 5. Não precisa abrir isso, é um versículo só e está projetado. Vamos ler juntos? Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós precisamos ser humildes. Principalmente porque está alertado aqui para a gente que se nós formos orgulhosos, arrogantes, soberbos, nós teremos a oposição de Deus. Sério? Você quer comprar briga com Deus? Eu não acho que é uma boa ideia. Acho que é muito melhor, na verdade eu creio, eu tenho convicção, que é muito melhor você agir de uma tal maneira que Deus atue sobre a sua vida com graça e não se oponha a você. Como diz o texto está dizendo isso claramente, ele se opõe aos orgulhosos. Eu não quero que Deus se oponha a mim, tenho certeza que você não quer também. O orgulho, a base do orgulho, a base dessa atitude de orgulho, de arrogância, de soberba, é uma emoção perfeitamente natural e que não é errada em si mesma. Você sentir orgulho, você sentir prazer e satisfação quando percebe que fez alguma coisa bem feito, não há nada de errado nisso. O problema, como eu já disse em outras vezes, as emoções, elas surgem, normalmente sem controle, e aí nós começamos a trabalhar aquela emoção em nossa mente, gerando sentimentos. Então, você ter a emoção do orgulho não é problema nenhum, mas se você
começar a achar que, porque você consegue fazer as coisas melhor do que os outros, você então é melhor do que os outros, aí você já não está mais na emoção orgulho, você já está no sentimento orgulho, que vai levar você a uma atitude arrogante, orgulhosa, soberba. Então, precisamos ter cuidado, não ficar nos martirizando, né? Eu já vi isso, infelizmente. A pessoa chega para outra, eu mesmo já elogiei. Olha, puxa, você fez tão bem isso e tal. Não, eu não quero elogios, eu não quero elogios. Não, olha só, se você fez uma coisa boa, você merece ser elogiado. Não há nada de errado nisso. Agora, realmente, se você é uma pessoa que não pode ouvir um elogio, que já começa a inchar feito um baiacu, conhece o peixe baiacu? É verdade, não estou brincando, não. Eu já tive... O último peixe que eu consegui pegar foi ele. Depois dele, eu não queria mais nenhum, porque foi tão traumático, porque ele era um baiacu gigante ali de Arraial do Cabo. Eu desci, olhei por baixo da laje, estava aquele olhão, falei, caraca, que garopa gigante. Pá, mandei arpão nele. Aí subi, porque eu já estava sem ar, voltei, não é com garrafa não, tá? Ninguém faz caça submarina com garrafa não, isso é feio, não pode não. Aí desci de novo e cadê que eu conseguia puxar o bicho para fora? Aí lutei, puxei o bicho. Quando puxei o bicho, já sem ar, eu falei, pronto, já era a minha manhã. Era um baiacu. E eu acertei na cara dele. E a cabeça do baiacu é óssea. Cadê que o meu arpão saía dali? O arpão não saía, o bicho estava inflado, só que dentro da água ele estava inflado de água. E eu tive que lutar muito com ele. Retalhei o bicho todo. Desculpe aos protetores dos animais. É uma vida passada. E realmente, depois disso, para mim, mergulho passou a ser ver peixinho só. Tal. Não quero mais isso, não. Muito ruim. Muito ruim. Mas consegui. Finalmente, fui jogado nas pedras. Aí foi uma tarde terrível, terrível. Não enche como um baiacu. Porque assim como eu tive que retalhar aquele bicho para ele sair do meu arpão, alguém vai te retalhar quando você começar a inflar perto dele. Estou usando aqui uma figura de linguagem, né? Não é literal. O problema do orgulho, dessa atitude orgulhosa, é que ela é enganadora. Ela nos cega. Já notaram que normalmente a pessoa orgulhosa, arrogante, ela não acha que é orgulhosa e arrogante? Eu já ouvi uma pessoa virar e falar assim, eu sou extremamente humilde, extremamente humilde. Eu falei, uau! E a pessoa nem se toca que ela está sendo arrogante, orgulhosa por ser humilde, ou melhor, por se achar humilde, né? Então, cara, a gente se acha muitas vezes. Menos, meu filho, menos. Né? Vocês se lembram que, isso está na história, quando César voltava em triunfo, quando qualquer general voltava em triunfo a Roma, ele ganhava um desfile triunfal. Então, flores, um monte de coisa, dançarinas, um monte de coisa acontecendo, os escravos que ele trouxe lá, sendo levados em correntes, e ele na sua biga, passando ali pelo fórum, e o povão todo se jubilando pelaquela vitória, e atrás dele um escravo, e tinha que ser um escravo, segurando a coroa de louros sobre a cabeça do general e sussurrando no ouvido dele de tempos em tempos, lembre-te que és homem, não és Deus. Lembre-te que és homem. Porque tanta gente fazendo festa, você começa a achar que é Deus. E, de uma forma geral, todos achavam isso. Todos acabavam chegando à posição de achar que eram deuses e queriam ser adorados como se realmente o fossem. A gente não percebe. E se é
um sentimento tão insidioso, que leva a uma atitude tão destrutiva, qual o antídoto? Aí eu peço que você abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Qual o antídoto para a atitude arrogante, orgulhosa, soberba? A passagem toda fala sobre a humildade cristã, Filipenses 2, de 1 a 11. Mas eu não lerei a passagem toda, porque eu tenho 3 pontos a cobrir aqui. E eu quero deixar que você vá embora para casa cedo hoje. Então vamos ler apenas do 3 ao 7. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante a homens. Qual o antídoto? A partir desse texto, buscar a semelhança com Jesus. Se tinha alguém que tinha todo o direito de ser enaltecido, e assim o fazemos, inclusive, nas nossas adorações, era Jesus, mas ele era humilde. E todo mundo se lembra daquela lição de humildade que Jesus deu na última ceia, lavando os pés dos discípulos, mostrando para eles que se ele, Jesus, estava ali para servi-los, eles deveriam servir uns aos outros. E é por isso que o nosso chamado, como seguidores de Jesus, necessariamente passa pelo serviço uns aos outros. Porque assim foi Jesus. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão, que eu sou um seguidor de Jesus, se eu não sirvo os meus irmãos? Como é que eu posso afirmar um negócio desse? Não faz sentido. É uma incoerência, uma incongruência. Meus irmãos, o natural no ser humano é o egoísmo, é querer ficar na sua, venha a mim. Mas Deus está nos chamando e usando o exemplo de Jesus, o exemplo vivo de Jesus, para ter uma vida diferente. E é a prática, o exercício, a escolha intencional de não considerar o outro inferior a você, de servir ao outro, é que vai levar-nos a desenvolver uma atitude mais humilde, uma atitude de humildade, ao invés de orgulho, vaidade, soberba. Então eu lhe pergunto, para esta atitude especificamente, como você se posiciona diante das pessoas? Pense nisso. Leve essa pergunta para casa, pense nela durante a semana e nas 2 próximas que se seguirão. Como você se posiciona diante das pessoas? No seu normal, qual a sua atitude diante das pessoas? É uma atitude de humildade ou uma atitude de arrogância? Não se esqueçam, meus irmãos, que nós somos representantes de Jesus. E a nossa atitude vai falar mais alto do que as nossas palavras. Domingo que vem a gente vai falar sobre a santificação das palavras, daquilo que sai da nossa boca. Mas não adianta você ter um discurso floreado se a sua atitude não condiz. Como é que se chama alguém que fala uma coisa e faz outra? Hipócrita. E Jesus jogava duro com os hipócritas. Jogava muito duro. Os fariseus eram hipócritas, porque eles lançavam fardos terríveis nas costas dos outros e eles mesmos não faziam. Então, muito cuidado com essa atitude perniciosa
tão natural do ser humano e que certamente poderá te afastar de Deus. E vamos para a próxima. Você é zeloso ou desleixado? Jeremias, capítulo 48, versículo 10, não precisa abrir, é só um versículo. Maldito o que faz negligentemente o trabalho do Senhor. Gente, olha que palavra pesada, maldito. Ah, Jesus jamais falaria isso, não? E o caso da figueira? Jesus olhou para a figueira, vê lá se tem uns figos ali para a gente. Não, tem não. Está amaldiçoada, morra. E morreu. Porque não deu o fruto que tinha que dar. Então, meus irmãos, João capítulo 15 é claro. Nós não temos vida em nós mesmos. Nós precisamos nos unir a Jesus para termos vida espiritual, vida plena. Nós somos os ramos, ele é a videira. Palavras de Jesus. E ele chega e diz, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que der fruto, ele poda, ele purifica, para que dê mais fruto ainda. E aquele ramo que não dá fruto é cortado e lançado no fogo. Está lá, a palavra grega é clara. Só uma única vez na Bíblia, ela é usada com esse sentido de cortar em várias posições da Bíblia. Só tem uma posição que ela tem um sentido um pouco diferente. Então, não adianta tentar forçar a barra etimologicamente com a palavra grega. Está escrito ali. Há consenso de que é isso que está escrito ali. Então, é necessário produzirmos os frutos advindos do nosso relacionamento com Deus. Ou alguma coisa está errada com a gente. Daí, a informação de que, quando você faz o trabalho de Deus negligentemente, você está amaldiçoando a si mesmo. Não é Deus que está te amaldiçoando. É você que está se amaldiçoando. O problema é que, quando a gente quer fazer as coisas realmente bem feitas, sempre aparece alguém para dizer que a gente está tentando ser perfeccionista. Eu não estou falando de perfeccionismo, que é um problema. Eu estou falando de busca pela excelência. É você não se satisfazer com menos do que o seu melhor. Qual é o seu melhor? O almirante que conduziu o programa nuclear da Marinha Americana logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele só chamava submarinistas top de carreira para entrevistá-los e perguntar se eles eram voluntários para participar daquele projeto, que era um projeto arriscadíssimo, né? Colocar um reator nuclear dentro de um submarino e ir lá para o fundo com ele. Não tem para onde fugir. Então, ali não tinha como ter medo, mas o submarinista, de uma forma geral, já não passa por esse tipo de problema, já está acostumado com aquele risco constante. Só que o risco é aumentar. E ele chegava para o camarada, consta que ele entrevistou um oficial que era o número 2 da turma, o 02. E virou para ele e falou assim, por que você não é o 01? Por que você não foi o 01? E o cara respondeu, porque o meu colega que foi o 01 era melhor do que eu. Como é que você sabe que ele era melhor do que você? Você fez o seu melhor? Não, eu fiz o meu melhor. Eu tentei de todo jeito ser o 01, mas o cara era melhor do que eu. Ah, bom. Tá bom, porque se você tivesse dito aqui para mim agora alguma coisa diferente dessa, você estava cortado do programa. Eu aqui só trabalho com quem dê o melhor de si. Pode não ser o 01, mas você vai dar o melhor de você. É isso que eu quero aqui. Então, e é o que Deus quer da gente. Deus quer que a gente faça o nosso melhor, que a gente não seja negligente na maneira como nós nos posicionamos. Agora, tem um outro problema. Um problema é a confusão com a história do perfeccionismo, que acaba fazendo com que algumas pessoas se sintam constrangidas a buscar a excelência. Não se constranja.
Não, eu não quero ser perfeccionista, não. Pode ficar tranquilo. Eu quero fazer o melhor que eu puder fazer. Pronto, resolveu esse problema. Só que aí vem outro problema. Às vezes, quando não estamos fazendo o nosso melhor e somos confrontados com essa realidade, qual é a nossa reação? Terceirizar a culpa. O problema nunca é você. O problema é o outro. Não fiz o meu melhor, por que isso? Porque aquilo, porque aquilo outro. Eu, em vez de simplesmente chegar, realmente eu poderia ter me esforçado um pouco mais. Vou tentar melhorar da próxima vez. Não terceirize a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Não jogue a culpa nos outros. Né? Tem aquele ditado, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Não faça isso. Trabalhe com a sua responsabilidade. E essa atitude de ficar encontrando desculpas para não fazer o que Deus quer que a gente faça, a gente pode ver também em Lucas, capítulo 9. Aí eu peço que você abra a sua Bíblia. Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62. É uma passagem que se repete também em Mateus. Quão difícil é seguir Jesus. Vejamos. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça? Quer mesmo me seguir? A outro disse, siga-me. Aí foi Jesus que foi ao outro camarada e falou, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E aqui cabe um parênteses, né? Jesus era insensível. O pai do cara tinha acabado de morrer e mandou o cara pregar o evangelho, falar sobre o reino de Deus. Qual o problema de deixar o cara enterrar o pai? Gente, não é isso. Não é isso. Na cultura hebraica, o filho mais velho herdava tudo. E ele tinha a responsabilidade, em contrapartida, a cuidar dos pais, a enterrá-los, depois de morrerem, evidentemente. Né? Alguns até antecipavam esse momento, mas essa aí é outra história. Mas a ideia era essa. O mais velho tinha a responsabilidade de cuidar dos pais. Até hoje, de uma forma geral, nas culturas orientais é assim. Há uma responsabilidade do filho mais velho pelo cuidado com a família. E é isso que ele está falando aqui, esse homem. Eu tenho que enterrar meu pai, ou seja, eu ainda tenho os meus pais para cuidar. E aí Jesus responde, não, deixa que os mortos cuidem dos mortos. Para Jesus ter dito para o cara, siga-me, é porque o cara já tinha crido nele. Já tinha, portanto, sido vivificado. Não era mais um morto espiritual. Já tinha se tornado vivo, nascido de novo. E a responsabilidade maior dele não era em cuidar de quem continuava morto, mas tentar trazer à vida os que estavam mortos, pregando o reino de Deus, evangelizando. Então, não é que Jesus está dizendo para você abandonar a sua família, não é isso, mas é uma questão de prioridade. É isso que Jesus está falando aqui. Vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, agora o homem falando para Jesus, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Agora sim, agora é uma coisa simplesinha, volta lá, despede, dá um beijo no cachorro, um chute na mulher e vai embora. Mas não é isso. O problema não é o simples ir em casa e voltar. Jesus percebeu que havia algo a mais naquilo que aquele homem estava falando. E aí ele concluiu,
Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é que Jesus quis dizer com isso? Alguém aqui já viu filmes, normalmente Velho Oeste ou Europa medieval, em que as pessoas usam aquele arado, né? Às vezes até de madeira, não é nem uma lâmina de ferro, é uma lâmina de madeira, e numa alça o camarada botando aquilo nas costas, empurrando para abrir um sulco na terra. Normalmente tem cavalos ou bois puxando o arado, e o camarada... Mas mesmo assim, mesmo se tem um cavalo ou um boi puxando o arado, a função do lavrador é manter o arado reto. Os sulcos têm que ser paralelos, não dá para ser sinuoso. E quando tem aclive, você tem que acompanhar o aclive. Você tem que fazer uma curva para acompanhar o aclive. Então, se você não está prestando atenção no que você está fazendo, você está destruindo o seu próprio trabalho. Não adianta nada você fazer passar o dia inteiro debaixo do sol, fazendo um monte de sulco, mas você estava pensando na morte da bezerra, e quando olha para trás, já era. Já era, aquele sulco ali, você vai ter que refazer. Isso é desleixo. É você não prestar atenção no que você está fazendo. Um outro exemplo bem prático, já que a gente não tem arado por aqui, mas tem carro, é o seguinte: dirija olhando para frente. Não fica olhando para o lado. Olha aquilo ali. Pá, pronto, já era. O cara vai parar. É sempre assim, né? O cara nunca para na tua frente quando você está prestando atenção. É sempre quando você se dispersa. Dispersou, bateu. É a mesma coisa. Não se disperse na execução daquilo que você tem que fazer. Foca no que você está fazendo. Já aconteceu comigo também. Fui devolver um vinil, hoje se chama vinil, na minha época era disco. Fui devolver um vinil para o camarada, estou ali na rua, aí procurando o endereço, né? Aí nessa achei. Pronto, achei o carro da frente também. Triste. Lógico, depois levei um chega para lá do meu pai, né? Não falei para você que tem que dirigir olhando para frente. Pior é que falou. Então, gente, não tem como você desempenhar aquilo que Deus quer que você desempenhe se você não prestar atenção, se você não for dedicado, não for zeloso. Só que este zelo, ele não está restrito àquilo que você faz para Deus. Não está. Essa é uma armadilha muito grande que a nossa carne apronta para nós. Não, para Deus eu vou fazer o meu melhor, mas para o meu chefe é um capitalista selvagem, tem mais é que morrer. Não quero nem saber. Meu chefe é o Estado. Se eu faço ou se eu não faço, ninguém sabe que eu existo, então deixa para lá. Cuidado. Lá nos Estados Unidos, eles estão fazendo uma revolução no serviço público deles lá, né? Já demitiram milhares de pessoas. E teve um determinado órgão que tinha 400 funcionários. E o cara que foi enviado do grupo lá do Musk, que foi enviado para sanear aquele ambiente, ele chegou, 400 pessoas, só tem 20 mesas. Um trabalho burocrático que exigia ser feito sentado a uma mesa. Qual foi a ideia genial do sujeito? Não, o Musk só escolhe uns gênios, né? A ideia genial do cara chegou, vou cortar. Amanhã eu vou apresentar o critério para vocês. Estejam todos aqui às 8 da manhã, 9, lá nos Estados Unidos é 9. Estejam todos aqui às 9 da manhã e aí a gente vai resolver o problema. Só que ele chegou às 7. Ele chegou às 7 e ficou parado olhando. Aí começaram a chegar as pessoas e foram ocupando as mesas. Quando as 20 mesas estavam ocupadas, ele simplesmente fechou a porta e falou, a partir de agora ninguém mais vem, que está todo mundo demitido. Todo mundo que chegou mais tarde perdeu o emprego. Isso aconteceu semana passada, ou retrasada. As pessoas acham que conseguem enganar os outros por muito tempo, né? Não consegue, não. Você consegue enganar muita gente por pouco tempo ou pouca gente por muito tempo. Você não vai enganar todo mundo o tempo inteiro, não.
Não dá para ficar enxugando o gelo ali, fazendo de conta que está fazendo alguma coisa, na verdade não está. E o pior é que essa atitude de desleixo, de enganação, fala mal do nome do nosso Senhor. Pô, tá vendo? Pô, o cara se diz crente, ó. Ah, não faz nada. Deixa todo o trabalho para a gente fazer. Aí você chega lá todo, vamos lá, teremos uma tarde de jogos na igreja, veremos um filme do Bonhoeffer. O cara olha assim, caraca, distância. Onde é que é mesmo? Botafogo. Ih, pô, vou para Tijuca. Lógico. Quem é que vai querer ter relacionamento com uma pessoa dessa? Então, meus irmãos, da mesma forma que a atitude da arrogância afasta as pessoas de Deus por afastar as pessoas de nós, a atitude do desleixo tem a mesma ação. Afasta as pessoas de Deus por afastá-las de nós. E o antídoto para isso? O antídoto é você, já que reconhecemos que tem que... Maldito o homem que bota a mão no arado e olha para trás. Não, vou focar, mas não foque apenas na igreja. Foque também em tudo o que você fizer, porque é o que Paulo nos diz em Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Faça o seu trabalho como se você estivesse fazendo aquilo para Jesus. Jesus, aquele que entregou a vida dele por você. Faça para ele, faça o seu melhor. E você estará assim louvando ao Senhor e dando um testemunho de uma atitude cristã, que é como deveria ser. E o versículo 24, que eu não vou projetar, diz que sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então a gente não faz para receber alguma recompensa no trabalho, para ser reconhecido no trabalho. A gente faz para Deus, sabendo que a recompensa virá de Deus. O chefe até pode te reconhecer, mas você não está trabalhando por isso. Você está trabalhando pelo reconhecimento que vem do Senhor. E ele conclui dizendo, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aí, eu lhe pergunto novamente, segunda para você levar para casa. Como você tem desempenhado suas tarefas? Qual a sua atitude diante das tarefas do dia a dia? Zelo ou desleixo? Muito bem. É para você pensar durante a semana, tá? Quem quiser, é só mandar um zapzinho para a igreja e eu mando o esboço da mensagem. Só pedir. Lá nos grupos pequenos, a gente trabalha em cima do esboço da mensagem. Então, quem está lá no grupo pequeno, provavelmente já tem acesso. Mas, poxa, eu não estou, não vi, não recebo. Manda um zap e a gente manda. Antigamente eu mandava o esboço sempre, mas agora eu senti que eu estava entulhando a caixa das pessoas. Não, agora é somente por demanda. Pediu, eu envio. E vamos, então, para a última das 3 atitudes que eu selecionei para hoje. Tem muitas outras, mas não dá tempo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você tem uma atitude de fé ou uma atitude de incredulidade? Pergunta séria. E essa atitude, a de incredulidade, é a pior de todas. Porque se você não conseguir, com a ajuda de Deus, desenvolver uma atitude de fé, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, você sequer entra no gozo da graça de Deus. Sim, porque somos salvos pela graça, mediante a fé. Espera aí, Leonardo, como assim? Como assim? João capítulo 3, versículo 16, o versículo mais conhecido da Bíblia.
Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, todo aquele que nele crer, não é todo mundo, não é geral, é todos os que crerem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. A graça de Deus, de ter entregue seu Filho, ela é acessível somente por meio da fé. Tanto que no capítulo 1 de João, o autor, João provavelmente disse, veio para os seus, mas os seus não o receberam, não creram nele. Mas aos que creram, ou que crerem, lhes será dado se tornarem filhos de Deus. Ah, mas eu já sou filho de Deus. Não é não. Só é filho de Deus quem crê que Jesus Cristo é o Senhor. Aí você se torna filho de Deus. Você nasce de novo na família de Deus. Ou, como Paulo diz em várias passagens, você é adotado na família de Deus. Então, meus irmãos, mesmo que você creia, então a fé é fundamental, uma atitude de fé. Sem fé você sequer salvo será. Mas não pode parar nisso. A atitude de fé é fundamental para a salvação, mas ela é fundamental também para esse caminho, essa subida de montanha que a gente está vivendo, de buscar a santidade. Sem fé você não consegue buscar a santidade, porque não depende só de você, depende de Deus atuar na sua vida. Sem fé, as promessas de Deus não se cumprem na sua vida. Pô, mas como assim? Tá isso na Bíblia? Gente, lembrem-se, está lá em Mateus capítulo 13, no finalzinho do capítulo, Jesus sai ele está ali em volta do lago da Galileia, né? Mar da Galileia, e ele sai de uma cidade e volta para a sua cidade natal. Quer dizer, natal não, porque ele nasceu em Belém, né? Mas onde ele cresceu, Nazaré. E ele em Nazaré foi extremamente questionado. Quando ele foi pregar na sinagoga, as pessoas não queriam ouvir o que ele tinha a dizer. E o texto mostra que elas ficavam falando umas com as outras. Mas esse não é o Jesus? Não é o irmão do Tiago, do Judas? Nós conhecemos as irmãs dele, sabemos quem é a mãe dele. Quem esse cara acha que é? Isso aconteceu, está na Bíblia. E o texto de Mateus 13, 58 diz que a incredulidade deles, dos seus vizinhos, aqueles que cresceram com ele, aqueles que o conheciam, a incredulidade deles impediu Jesus de realizar muitos milagres na sua cidade de crescimento, lá em Nazaré. A sua incredulidade pode impedir a ação de Deus na sua vida. Ele quer te abençoar, mas você não acredita. Ah, não vou pedir não, Deus tem mais o que fazer. Gente, olha só. Deus tem muita coisa para fazer, mas Ele se preocupa individualmente com cada um de nós. Então peça crendo. Peça crendo não apenas que Ele existe, mas que Ele quer abençoar quem o busca. Busca o Senhor crendo que Ele te abençoará. O antídoto para a incredulidade é desenvolver experiências com Deus, que comprovem para você que Ele é fiel e é poderoso para fazer o que prometeu. Quando você começa a desenvolver essas experiências com Deus, mesmo quando você tem um desafio muito grande, você para e pensa assim, poxa, até aqui me ajudou o Senhor. Ele não vai me ajudar de novo? Por que não haveria de me ajudar de novo? Não, eu creio, o Senhor é comigo. Está difícil, está muito difícil, nunca passei por um momento tão difícil assim, não, mas o Senhor é comigo. Me livrou antes, me livrou depois. Então, essa que é a postura de fé. Ela não vem do nada, a fé, ela não é geração espontânea. A fé precisa ser trabalhada, como tudo na vida. Há
a concessão de uma fé básica a todo ser humano, para que sejamos capazes de crer que Jesus Cristo é o Senhor. É a graça superveniente, ele vai nos dar a fé para acreditar nele. Aí a gente acredita ou não. Ou não. E se a gente acredita, ele entra, e aí a gente passa a ter uma nova vida. Mas a partir daí, a gente tem que começar a desenvolver a nossa fé. Jesus disse que basta só um pouquinho de fé. Não precisa ter muita, não. Basta ter um pouquinho. Ele disse que basta você ter a fé do tamanho de um grão de mostarda e você poderá dizer para um monte se lançar ao mar e ele fará isso. Não há limites para a fé. Mas nós, de uma forma geral, somos mais parecidos com aquele pai que levou o seu filho, que estava endemoniado, para ser liberto por Jesus. Jesus não estava lá, tinha saído com João, Tiago e Pedro para o Monte da Transfiguração, e quando eles voltaram, estava lá um tumulto. Jesus viu o tumulto e falou: o que está vendo aqui? Não, aquele homem trouxe o seu filho, o filho está endemoniado e a gente não conseguiu tirar o demônio dele. E aí Jesus, geração incrédula, perversa, até quanto vou ter que suportar vocês? Suportar no sentido de carregar, né? Não é, caraca, não suporto isso. Não, carregar a pessoa. Suportar o irmão em amor é carregar a pessoa, tá? Não é tipo assim, eu detesto você, mas eu vou ficar do teu lado. Não é isso, não. Essa é outra história. Até quando terei que suportar vocês? Traga o menino. Aí chega para o pai. Sim, o pai vira para ele. Essa resposta de Jesus foi em resposta ao que o pai disse. Ele falou: o que está acontecendo? O pai do menino virou para Jesus e falou assim: olha, eu trouxe meu filho, ele está endemoniado, os teus discípulos não foram capazes de libertá-lo. Aí Jesus dá essa resposta e o homem vira para Jesus e fala assim: e o Senhor pode libertá-lo? Pergunta boa, né? Teus discípulos não puderam, o Senhor poderá? Aí ele disse: tudo é possível ao que crê. Jesus sempre devolvia. Alguém levantava, Jesus cortava. Igual político, nunca responde o que se pergunta, sempre fala outra coisa. Na verdade, no caso de Jesus, é porque ele está querendo construir alguma coisa na sua vida. E aí ele respondeu para o camarada: tudo é possível ao que crê. E aí o homem falou do jeito que eu me posiciono. Eu aprendi com esse homem. É assim que eu me posiciono diante de Deus, é assim que eu sugiro que você se posicione. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. A gente crê que Jesus é o Senhor e que Deus é todo-poderoso e pode fazer qualquer coisa. Mas se você acreditar que a partir daí ele vai fazer alguma coisa na sua vida, aí você precisa de ajuda. Peça ajuda. Não fique envergonhado porque você está sem fé. Peça ajuda. Senhor, eu não estou conseguindo acreditar nisso. Me ajuda. Me ajuda. Essa é a resposta. Esse é o antídoto para a incredulidade, os exercícios espirituais. E para concluir, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. É um texto que fala justamente de incredulidade, né? Para que o que eu estou dizendo para vocês tenha embasamento bíblico. Na verdade, essa passagem que foi chamada de A Incredulidade de Israel, ela começa nos 2 versículos anteriores do capítulo 9. Mas eu não vou ler o capítulo 10 todo, não dá tempo. Depois, em casa, você pode fazer isso. Eu vou ler apenas do 9 ao 17. Romanos 10, 9. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Tem que invocar para ser abençoado. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Que promessa maravilhosa. Mas aí Paulo, que era um cara de muita argumentação, dialético na sua argumentação, ele no versículo 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas eu vou invocá-lo como, se eu não creio nele? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Ou seja, em grego, evangelion. Bem-aventurados. No entanto, versículo 16, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. A mesma coisa que está lá em João capítulo 1. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Muitos não creram, muitos não crerão. Consequentemente, e aí é o ponto que eu quero que fique bem firme na sua mente, na sua memória. A fé vem pelo ouvir a mensagem. Se eu ouço a mensagem desperta em mim a fé para eu crer e, crendo, eu clame. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é a palavra de Cristo, mediante a palavra de Cristo. Ouçam a mensagem, leiam a palavra de Cristo, ouçam as experiências dos seus irmãos. Isso vai desenvolver a sua fé. É o que a palavra está dizendo para a gente. E uma vez com fé, você clamará e será atendido. Então, diante de cada desafio da sua vida, você precisará fazer escolhas, você precisará tomar decisões. E se você for buscar na palavra, na experiência dos seus irmãos em Cristo, na experiência dos pais da igreja, leia os livros daqueles que foram cristãos antes de nós. Leia a vida de C.S. Lewis, leia a vida de Tolkien. Eu estou falando aqui de dois autores extremamente conhecidos. Como esses homens saíram da incredulidade para a credulidade. C.S. Lewis chegou a se declarar ateu. E Tolkien o levou de volta para o Senhor. Então, meus irmãos, só para ficar em dois aqui, é quando nós ouvimos a palavra, ouvimos a mensagem, isso desenvolve em nós a nossa fé. E aí é a pergunta, a terceira pergunta: diante dos desafios da vida, qual será a sua atitude? Você vai ter uma atitude de confiança nas promessas de Deus ou de incredulidade? Muito cuidado, meus irmãos, porque muitos cristãos vivem como se fossem ateus. São os ateus funcionais. A pessoa diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Vive a sua vida, faz as suas escolhas, não pergunta nada para Deus. No máximo, quando alguma coisa dá errado, aí vai pedir ajuda. Não, gente, isso não é vida de cristão. Vida de cristão é estar constantemente buscando a direção de Deus para a sua vida. E aí sim, aí você vai desenvolver não apenas a fé, mas todas as atitudes que são necessárias para buscarmos a santidade. Tem várias outras, como eu disse, né? Materialismo ou generosidade, egoísmo versus generosidade. Tem muitas outras que eu poderia trabalhar com vocês. Mas agora eu quero apenas orar com você.